abrirem suas Bíblias e acompanharem a palavra do nosso Deus. O que nos diz o profeta Isaías, nós leremos no capítulo 6. E eu gostaria que os irmãos assentados e atentos pudessem então reverentemente ouvir a palavra de Deus a partir do versículo 1. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, onde nós leremos até o versículo 11. Isaías capítulo 6, os versículos de 1 a 11. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, pela revelação da tua palavra e pela maneira como o Senhor também fala conosco no nosso dia a dia, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos confrontados com a tua santidade e com a tua presença, Pai.
que porventura as nossas debilidades, as nossas fragilidades, os nossos pecados, eles sejam continuamente, Pai, confrontados com a Tua presença em nós, Senhor. Que nós possamos olhar para dentro de cada um de nós e possamos orar como um salmista e dizer: Senhor, vê se há em mim, vê se há em nós algum caminho mau, algum caminho tortuoso, e transforma-nos, Senhor, purifica-nos, e a cada dia nos faça mais parecidos contigo mesmo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós, hoje pela manhã, nós já temos lido e estudado um pouco desse texto, mas pensando no aspecto, então, do tema do mês, pensando acerca da vocação. E nessa noite, não é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos e meditar nesse texto, mas gostaria de pensar sobre a experiência de um pecador nas mãos de Deus, né? O que significa então podermos ser tocados pelo Senhor, transformados por Ele, e termos vivido essa experiência que, por certo, é marcada com a presença de um sacrifício precioso, um sacrifício enorme que Jesus fez na cruz do Calvário por cada um de nós. E no entendimento desse sacrifício, no entendimento daquilo que Jesus é, nós podemos também viver uma experiência semelhante à que viveu o profeta Isaías. Hoje é um domingo propício para nós pensarmos nas consequências deste sacrifício para as nossas vidas. E é importante que nós enxerguemos então, nesse texto, não apenas um episódio histórico, e não apenas o chamamento e a vocação de um profeta, mas que nós entendamos que o que aconteceu com Isaías também aconteceu comigo e com você. E se porventura nós não nos identificarmos com essa experiência, nós precisaremos urgentemente sermos confrontados com a glória e com a santidade do Senhor. Esse confronto, ele toca no coração do homem e o conduz à salvação, e o conduz ao reconhecimento da necessidade de ser salvo, reconhecimento da necessidade de ser transformado. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele narra um período aproximado aí do ano 740, quando os historiadores marcam então, do ponto de vista cronológico, a morte do rei Uzias, como diz o texto. E é interessante nós pensarmos de antemão que a atividade profética, ela não era restrita à nação de Israel, não era apenas Israel que tinha profetas e que conhecia a identidade, o valor e a ação do profeta, né? Outras nações, inclusive pagãs, também tinham os seus próprios profetas, e muitos deles com uma visão muito mais voltada para antever o futuro, não é? Aquela ideia de que o profeta era muitas vezes alguém tido como uma pessoa dotada para ver não apenas o que está diante dos olhos, mas aquilo que está por vir, está por acontecer. E ainda hoje muitas pessoas, quando ouvem essa palavra profeta, associam quase que automaticamente com uma ação de revelar o que não aconteceu ainda, uma ação de revelar o futuro. Mas a palavra de Deus, quando fala de profeta, fala assim de alguém que fala da parte de Deus, nós vamos ver isso, inclusive, mas não apenas no sentido preditivo, não apenas no sentido do futuro. O profeta é alguém que prega, o profeta é alguém que anuncia, o profeta é alguém que fala acerca de Deus
que ouve a voz de Deus e que comunica então aquilo que Deus está falando. O profeta não tem palavra própria, o profeta não tem uma palavra que é tão somente dele, porque a palavra que é do profeta, ela sempre voltará vazia. A palavra que não volta vazia é a palavra do Senhor Jesus, é a palavra que toca no meu coração, no seu coração, é a palavra que transforma as nossas vidas, que nos faz parar para pensar naquilo que nós acabamos de ouvir e entendemos que é Deus que está falando com cada um de nós. O texto que nós lemos diz que esta visão que este homem tem é num período muito conturbado, né? É um período onde havia desordem e havia também um declínio espiritual diante do povo, né? Todas as vezes que Deus levanta alguém para falar da parte dele, para pregar, para denunciar, para muitas vezes apontar o pecado e mostrar o erro, é sempre em momentos difíceis, em momentos de declínio, em momentos onde o povo precisava ser despertado então pelo Espírito Santo de Deus. O povo precisava se voltar para Deus. E é interessante, irmãos, que quando esse texto narra para mim e para você que o trono aparentemente estava vazio, porque o reinado ele agora estava sofrendo um período de vacância, alguém certamente iria assumir o trono, mas é numa experiência onde esse trono está vazio, que Deus vai mostrar que ele nunca deixou de estar no controle daquela situação. Deus continuava reinando, Deus continuava soberano, Deus continuava com controle, por mais difícil que fosse aquela situação, quando Isaías se depara com esta visão. O trono está vazio, mas Deus está reinando, Deus está soberano sobre as nações, e não era diferente em relação ao seu povo. Às vezes, eu e você, nós passamos por situações onde muitas vezes depois nós paramos para pensar, puxa vida, como é que isso pôde acontecer num momento de tanta fragilidade, um momento onde eu estava debilitado, eu estava fraco, aquela situação de alguma forma me deixou cabisbaixo, me deixou triste. E se não fosse a mão de Deus, eu não teria superado, eu não estaria aqui hoje, né? Quantas e quantas situações, meus irmãos, quando aparentemente havia um caos, aparentemente havia uma tribulação, havia um problema, e o Senhor ele veio sobre nós, e Ele não apenas nos mostrou que Ele está do nosso lado, Ele não apenas nos deu a visão do seu poder e da sua glória, mas Ele nos soergueu, Ele nos levantou, Ele nos fez firmes na rocha que é Cristo. Quantas experiências nós poderíamos relatar de momentos como este? Então, a situação era difícil, a situação era caótica, havia desordem, havia um declínio espiritual, mas havia sobretudo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que se revelou para um homem, e esse mesmo Deus um dia se revelou para mim e para você. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, meus irmãos, tempos muito difíceis. E eu mencionei uma frase, na verdade eu mencionei essa frase na reunião do Conselho Missionário, antes de iniciarmos o culto, e eu não tinha pensado nisso antes, né? Embora seja um caráter diferente, mas nós temos vivido dias onde o Brasil parece ser um país de protestantes, né? De pessoas que estão a todo momento dispostas a protestarem, e muitos não sabem nem por que estão protestando, né? Mas estão ali, estão muitas vezes imbuídos e engajados de algum pensamento, ideologia, de alguma filosofia, enfim. Mas são tempos difíceis, tempos em que a justiça está completamente desenganada, né? Onde os valores eles estão invertidos, onde na verdade o erro tem sido chamado de acerto, onde a verdade não é mais detentora da última voz, não é? Dos órgãos que de alguma forma julgam as causas. Não dá mais para crer em verdade quando se trata de juízo e justiça, não é? Nós estamos vivendo tempos difíceis, quando os escândalos estão batendo também, não é, na porta das igrejas, e de alguma forma
está escrito que nos últimos dias seriam assim, tempos difíceis, onde a fé de muitos já se esfriou. Estamos vivendo os tempos onde o evangelista Mateus, ele diz que haveria guerras, fomes, pestes, nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai, pai contra filho. Isso parece ser algo muito corriqueiro, meus irmãos, são notícias do dia a dia. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E nesses tempos difíceis, Deus, Ele quer levantar Isaías. Deus quer levantar homens e mulheres comprometidos com a sua palavra, comprometidos com a sua voz e dispostos a anunciar a voz do Senhor, independente das circunstâncias. Há algumas coisas que chamam a minha atenção neste relato, nesta visão. E, em primeiro lugar, pensarmos na ideia do profeta não sendo esse vidente, não sendo este homem voltado tão somente para aquilo que não aconteceu ainda, aquilo que vai acontecer. Essa não é a visão do Antigo Testamento unicamente acerca do profeta. Como também o profeta não era alguém que tinha sonhos e visões tão somente, né? Os sonhos e as visões muitas e muitas vezes fizeram parte da revelação de Deus, né? Mas essa também não era a característica então do profetismo no Antigo Testamento. O profeta era um homem voltado à palavra, um homem que ouvia a voz de Deus e que precisava comunicar literalmente esta voz. Há um texto lá em Deuteronômio, e eu gostaria de citar capítulo 18, Deuteronômio capítulo 18, quando a palavra de Deus assim nos diz, a partir do versículo 17. Deuteronômio 18, versículo 17. Diz assim: então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhe-ei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em meu nome, em nome de outros deuses, este profeta será morto. Versículo 21. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando este profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Então esse é o cerne, irmãos, da vocação de um profeta. Alguém que fala da parte de Deus, alguém que tem uma mensagem que não é própria, alguém que precisa primeiro ouvir a Deus e precisa falar exatamente aquilo que Deus falou. E uma expressão bem comum na boca do profeta no Antigo Testamento era: assim diz o Senhor, ou falou-me o Senhor. Mas esse homem que está prestes a ser despertado por Deus com esta visão, ele é um pecador, como eu e você. Um pecador que, como todos os profetas e todos aqueles que foram chamados para serem usados por Deus em tempos de crise, possui as suas debilidades, as suas fraquezas, e sabe exatamente quem é. E é interessante, irmãos, porque o Senhor sabia
que Isaías precisava enxergar com muita clareza quem era Deus e quem era ele. Nenhum profeta pode falar acerca de um Deus se ele primeiro não entender em nome de quem ele falará. Quem é Deus? Se eu vou falar em nome de Deus, eu preciso entender quem é Deus. E preciso dimensionar a grandeza de Deus, da minha pequenez, da minha fragilidade, da minha impotência. O quão distante eu estou da grandiosidade desse Deus. O quanto eu sou tão falho, o quanto eu sou tão humano, o quanto eu sou tão propenso ao erro, à falha. E como o Senhor pode, mesmo assim, ter me chamado, ter me vocacionado. Irmãos, a história de Isaías, ela reproduz de alguma forma a minha história e a sua história também. E nesta visão que Isaías tem, muito antes de poder ser uma visão onde o Senhor irá comissioná-lo para pregar uma mensagem dura, uma mensagem forte, o Senhor revela-se para Isaías como o Deus da história, o Deus que está reinando, o Deus de toda honra, de todo louvor, de toda glória, o Deus que está sendo exaltado por anjos, o Deus que está sendo magnificado, o Deus que está sendo entronizado, o Deus cuja honra e a glória, elas são únicas, só pertence a Ele. Então, a revelação do próprio Deus é a primeira coisa que precisa chamar a minha atenção e a sua atenção, como chamou a atenção de Isaías. Irmãos, Deus se revela a cada um de nós. Deus se revelou a nós quando nós estávamos mergulhados no pecado e éramos escravos do pecado. Deus, mesmo assim, Ele se revelou para nós. É interessante perceber que essa revelação, ela não depende de méritos. Deus não se mostra para quem merece. Deus não se revela apenas para aqueles que são bonzinhos ou que estão procurando o Senhor. Você lembra como foi a revelação de Jesus a Saulo? Ele não era um homem bonzinho. Ele não estava buscando o Senhor, pelo contrário, ele estava perseguindo os cristãos. Mas aprove ao Senhor revelar-se a ele e dizer: Saulo, eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Irmãos, a revelação de Deus é algo que precisa constantemente encher o nosso coração, porque é sempre iniciativa dele. Desde o Éden é assim. Adão, onde estás? Foi a pergunta que Deus fez logo após o pecado. Deus poderia ter dado as costas para o homem. Deus poderia ter rejeitado Isaías e ter dito: ele é homem de lábios impuros, não serve. Mas Deus, Ele tem exatamente, irmãos, esse amor grandioso. E o evangelista, ele não teve palavras para expressar a dimensão deste amor. E ele disse que Deus nos amou de tal maneira, de uma maneira tão grande, de uma maneira tão profunda, que Ele se revelou a mim e a você através de Jesus Cristo. Ele nos amou. Todo aquele que crer em Jesus jamais irá morrer, jamais irá estar no fogo do inferno, jamais deixará de ter esperança na vitória nesta vida. Irmãos, a revelação de Deus é algo singular nesse texto. E com todas as palavras, no versículo 1 do capítulo 6, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu vi o Senhor. Eu disse pela manhã que é muito difícil nós dimensionarmos a experiência com Deus, né? E sabemos que nós não podemos fazer da experiência o viés para a nossa fé, o viés para nós colocarmos então a nossa expectativa quanto à verdade. A verdade está na palavra, a verdade não está na experiência. Mas as experiências, elas de fato corroboram com aquilo que está escrito na palavra. E a palavra de Deus diz para mim e para você que Deus é quem toma a iniciativa de se revelar. É sempre Deus. Então a primeira coisa que eu quero que fique nas nossas mentes e corações nesta noite é que Deus se revelou a Isaías.
para a salvação. Deus se revelou para mim e para você, a fim de que nós também fôssemos salvos, mas Ele continua se revelando hoje. E Ele usa, irmãos, a sua palavra como fonte inesgotável para esta revelação. Essa revelação do Senhor para Isaías, ela trouxe a dimensão de quem é o Senhor. E ele ouve, irmãos, acerca do atributo da santidade de Deus. Ele ouve isso em forma de louvor, em forma de adoração. E diz o texto que, versículo 1, as abas das suas vestes enchiam o templo. Versículo 2, serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voava. Versículo 3, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, é a santidade do Senhor que nos faz enxergar o tamanho do nosso pecado. É exatamente a santidade do Senhor que nos faz ver o quão distante nós estamos dEle e de Sua presença. Nós precisamos entender isso e perceber que isto vai mostrar para Isaías de fato o quanto ele estava distante de Deus, da essência de Deus, do ser de Deus. Meus irmãos, há uma coisa que me chama a atenção nesse texto, porque a revelação do Senhor, a presença do Senhor, a santidade do Senhor, a glória do Senhor, ela só enche, ela é abundante, ela aumenta, ela é constante, ela é progressiva. Ou seja, Deus sempre quer nos mostrar algo mais. Deus sempre quer nos ensinar algo a mais. Deus sempre quer que nós ouçamos algo diferente. Ou seja, que nós enxerguemos aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele quer continuar nos mostrando em nossas vidas e ao nosso redor também. Nós vamos ver o contraste disto, né? Porque o texto diz que essa visão, quando Deus se revela, ela impacta Isaías acerca da sua santidade. O autor aos Hebreus, ele diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação. Porque sem ela, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, além da revelação, Isaías é confrontado com a majestade, a santidade do Senhor. Porque assim clamavam então os serafins, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Um dia Deus olhou para cada um de nós e olhou para essa humanidade perdida. E Deus decidiu que, mesmo em face da investida do inimigo ali no Éden, Ele não iria retroceder, que Ele enviaria o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário. Mas antes da sua morte, Ele veio ao mundo e Ele veio revelar-se a nós. Ele é o Emanuel, o Deus presente com cada um de nós. E da mesma forma como um dia o Senhor se revelou para nós, nós podemos também encontrar na vida de Jesus esse exemplo de santificação, esse exemplo de santidade. Aquela oração conhecida, e que eu gostaria de citá-la também no Evangelho de João. Abra aí sua Bíblia. O Senhor Jesus, Ele faz menção exatamente disso. João 17. Jesus está fazendo oração pelos seus discípulos. Ele diz no versículo 14, João 17, a partir do versículo 14,
Ele diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em outras palavras, nós temos que compreender que Jesus estava dizendo: santifica-os na tua palavra. É mediante a palavra de Deus, irmãos, que nós temos uma vida mais santificada. Quando nós somos de alguma forma confrontados com essa palavra, quando ela funciona como uma espécie de radiografia, né? Quando ela consegue prescrutar o que está em nossas mentes e corações, quando a palavra de Deus consegue exatamente atingir a intenção daquilo que está dentro de nós, nós podemos ser confrontados com essa santidade e podemos enxergar o nosso próprio pecado. Foi isso que aconteceu com Isaías. É interessante, meus irmãos, porque muitas vezes nós temos um estereótipo de que santidade é elevação espiritual, quando alguém está de alguma forma cheio e convicto da ação de Deus na sua vida. Mas santidade é sobretudo o reconhecimento da dependência de Deus e da necessidade de confissão e de perdão. Veja que depois de ver tudo isso, o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e diz que as abas das suas vestes enchiam o templo. Depois ele vê serafins voando de um lado para o outro e cantando: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E ele afirma que aqueles anjos também diziam: a terra está toda cheia da sua glória. Quando Isaías descreve que o templo chegou a tremer, houve um abalar, um limiar, quando a voz clamava, ela também encheu toda a casa de fumaça. E aí Isaías diz: olha, eu vou morrer, eu estou perdido. Eu estou perdido. Irmãos, não apenas a revelação e a santidade de Deus é uma experiência que nós também fomos confrontados, mas um dia nós fomos confrontados com o nosso próprio pecado. Um dia o Espírito Santo de Deus falou conosco de que nós estávamos não apenas mergulhados no pecado, mas condenados à morte eterna. E aí nós precisávamos, de alguma forma, nos sentir como se sentiu Isaías: eu estou perdido. Eu não estou seguro. Eu não estou salvo. Eu não tenho segurança espiritual, eu não tenho paz espiritual. E é interessante porque este homem, ele não apenas enxerga isso, mas ele faz uma confissão. E esse é um outro aspecto desse texto, que diz respeito também à minha experiência e à sua experiência. E a confissão de Isaías não poderia ser outra que não expressar exatamente o que ele era. Às vezes nós tentamos, irmãos, remendar aquilo que nós pensamos, né, acerca do nosso pecado. Às vezes a gente, inclusive, tenta, de alguma forma, justificar. Mas Isaías afirma com todas as letras: eu sou um homem de lábios impuros. E as pessoas que estão ao meu redor, elas não são diferentes. E aí, em meio a essa confissão, irmãos, surge algo grandioso, que foi consumado ali também na cruz do Calvário por cada um de nós, chamado graça de Deus. Veja que esse Deus está se revelando, esse Deus está mostrando a sua santidade, esse Deus está colocando esse sentimento de confissão no coração de um homem que nada disto merecia. Por quê? Porque era um homem de lábios impuros. Isaías não merecia ver a Deus, ele não merecia enxergar a santidade de Deus, ele não merecia escutar a voz de Deus. Mas Deus fez isso com ele. E Deus faz isso comigo e também com você. Então, além da revelação de Deus, além da sua santidade, além dessa confissão, Deus
demonstra a sua graça por meio do perdão. Ele quer alcançar aquele homem, ele quer usá-lo como profeta, sim. Mas é necessário que haja o perdão e haja um sentimento de libertação. Eu estou livre. Eu não estou mais acorrentado. Eu não me considero mais um homem onde continuamente os meus lábios estão impuros. É o Senhor agora que fala por intermédio dos meus lábios. Irmãos, além da confissão, há o perdão. E nessa visão simbólica aqui, uma referência muito clara acerca disso. Diz o texto no versículo 6, que então um dos serafins, aqueles que clamavam ali, adorando a santidade do Senhor, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Irmão, isso aconteceu na cruz do Calvário por mim e por você. Foi exatamente através do sacrifício de Jesus que os nossos pecados também eles foram perdoados. Foi exatamente assim que o Senhor, Ele nos redimiu, Ele nos salvou. Essa brasa, ela não poderia ser produzida por Isaías. Essa brasa, ela não poderia estar tão somente ao alcance da sua mão, para que ele mesmo tocasse em seus lábios. Essa brasa necessariamente teria que ser uma ação de Deus, demonstrando a sua graça em face ao perdão oferecido. Então nós temos aqui a revelação de Deus, nós temos aqui a santidade de Deus. Nós temos aqui um homem tocado pelo seu próprio pecado e que o confessa e que admite que é pecador. Mas nós temos acima de tudo a graça e o perdão de Deus, que vai mudar a história deste homem e que mudou a nossa história também. Irmãos, em tempos de crise, nós vemos a glória do Senhor. Em tempos de crise, nós somos impactados por uma busca de uma maior santidade. Em tempos de crise, nós somos confrontados com a nossa própria condição de pecadores. Mas em tempos de crise, nós também somos transformados por Deus. E há uma coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui para encerrar. É que Deus fez tudo isso para mostrar a Isaías quão diferente era o ambiente onde ele iria atuar. Perceba isso na sua Bíblia. Enquanto os versículos, meus irmãos, os versículos 1, versículo 3 e o versículo 4 nos fala da imensidão da presença do Senhor. As suas vestes enchiam o templo, a terra estava cheia da sua glória e a casa se encheu de fumaça. Isaías estava sendo chamado para pregar num contexto muito diferente deste. Que contexto é esse, pastor? Versículo 11. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. Veja tamanho contraste entre a experiência que ele tem com Deus e a condição que estava o povo, a condição que Deus permitiria que se encontrasse o povo. Enquanto Isaías tem a oportunidade de ver, de ouvir e de compreender a mensagem que ele teria para o povo, irmãos, era uma outra mensagem, onde certamente o povo estaria com os seus pecados bastante patentes, mas ao mesmo tempo invisíveis. Eles não conseguiriam escutar a Deus, eles não conseguiriam ver a Deus, não conseguiriam ser confrontados pelo seu próprio pecado. E o versículo 9 diz exatamente isso. Vai e diz a esse povo: vocês vão ouvir, mas nada vocês vão entender. Vocês vão ver, mas vocês nada perceberão. Porque os seus corações, eles estão insensíveis, endurecidos. E nós estamos vivendo tempos exatamente assim.
ouvidos cegos, olhos cegos, desculpem, ouvidos tapados e corações endurecidos. Mas é para uma sociedade assim, que Deus continua chamando, convertendo, chamando e usando homens e mulheres para falar da sua parte, para falar da parte de Deus. Que o Espírito Santo de Deus, Ele também faça essa obra continuamente no nosso coração. A obra de confissão e de perdão. Pai querido, nós estamos aqui e como igreja nós temos uma vocação profética, Pai. De pregar a Tua palavra e de dizermos aquilo que temos ouvido do Senhor. Pai, aqui a Tua igreja reunida tem pregado este evangelho aqui neste bairro e tem pregado em outros lugares aonde o Senhor nos permite estar, Pai. Mas a minha oração nessa noite não é que o Senhor continue nos dando a visão e nos dando, Pai, esse espírito missionário, esse espírito empreendedor para a pregação da Tua palavra. Eu oro para que o Senhor faça de nós homens e mulheres, servos e servas, sensíveis à voz do Senhor. Sensíveis à voz que aponta para dentro de cada um de nós. E que mostra-nos o quanto nós precisamos continuar sendo transformados por Ti, Senhor. Transforma-nos, ó Pai. Porque muitas vezes nós não abrimos a boca e não dizemos, Senhor, eu estou aqui, Pai, usa-me. Nós não fazemos isso ainda porque precisamos ser transformados. Porque precisamos ainda, Pai, sermos tocados com brasas vivas. E esta brasa é o Teu Espírito Santo que fala a cada coração. Que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Então transforma a Tua igreja, transforma a minha vida, transforma as nossas famílias. E nos faça enxergar a nossa completa e total dependência do Senhor, Pai. O homem pecador, mas pecador em Tuas mãos, é um homem que certamente será transformado para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome, Senhor. Transforma Isaías entre nós. Transforma Isaías em nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.